A casa silenciosa agora estava cheia de barulho, enquanto ouvíamos o ranger das tábuas do piso acima de nossas cabeças e os sussurros abafados de pessoas descendo as escadas. Parecia haver 4 ou 5 pessoas correndo em nossa direção. Saudações, Legião, e bem-vindos à minha nova série. Ao longo de 10 vídeos, farei uma viagem pelos Estados Unidos, narrando uma história de terror de cada estado. Das montanhas aos vales, de assassinos a lendas urbanas, descobriremos porque às vezes é preciso ser corajoso na terra dos livres. A pergunta é: qual parte do país tem a história mais assustadora para contar? Bem, só há uma maneira de descobrir. Então, sente-se. Relaxe e prepare-se para uma viagem pela Rota 6666. Vai ser um caminho cheio de surpresas. A Casa Silenciosa. Havia uma antiga casa abandonada nos arredores de Madison, Wisconsin. Uma construção de 2 andares bem deteriorada que havia sido deixada para apodrecer. Na nossa adolescência, meu amigo Sam e eu adorávamos explorar lugares, e essa casa parecia um tesouro para ser descoberto. Sonhávamos encontrar alguma coisa perdida no sótão ou algo interessante deixado no porão. De vez em quando, passávamos por lá e ficávamos parados na frente, falando sobre a ideia de entrar. Até que, certo fim de semana, decidimos que era hora de fazer isso. Era início da tarde, por volta de 3 horas. Como a casa ficava em uma área relativamente isolada, longe da cidade, achamos que ninguém nos incomodaria. Nos aproximamos e tentamos espiar pelas janelas. Elas estavam tão empoeiradas que não conseguíamos ver nada lá dentro. Testei a maçaneta da porta da frente e, para minha surpresa, estava destrancada. A porta rangeu ao abrir e fomos imediatamente atingidos por um cheiro horrível de coisa velha e fechada, o tipo de cheiro que tantos lugares abandonados têm. "Alô?" Sam gritou, meio de brincadeira, meio sério. Claro que não houve resposta, então entramos no corredor escuro e tentamos acender a luz. Sem energia, sem chance. Por causa das janelas sujas, quase não havia luz dentro da casa, e demorou um pouco até nossos olhos se acostumarem com a escuridão. Quando isso aconteceu, fomos andando até a sala à nossa esquerda, ambos nervosos e empolgados ao mesmo tempo. Essas emoções logo se transformaram em confusão quando vimos o que havia lá dentro. Havia, montada em um tripé, uma grande câmera de vídeo. Aquilo parecia completamente fora de lugar. A casa obviamente estava abandonada há muitos anos, e todos os móveis estavam velhos e apodrecendo. No entanto, ali estava uma câmera novinha em folha, pronta para gravar. Ela se destacava como algo estranho, estava apontada para a parede. O chão bem em frente a ela estava completamente coberto de lençóis, e todos os móveis da sala estavam envoltos em plástico. Um frio na espinha começou a me invadir, e a sensação piorou quando ouvimos um som aterrorizante. Alguém acabara de trancar a porta dos fundos. O pânico tomou conta, e nós dois corremos para a porta da frente pela qual havíamos entrado. A casa silenciosa agora estava cheia de barulho, enquanto ouvíamos o ranger das tábuas do piso acima de nossas cabeças e os sussurros abafados de pessoas descendo as escadas. Parecia haver 4 ou 5 pessoas correndo em nossa direção. Conseguimos sair para a luz do dia. Enquanto fugíamos, virei para trás e vi algo que nunca vou esquecer. Um homem do lado de fora da casa que obviamente estava rondando para trancar também a porta da frente. Não sei quantas pessoas estavam no andar de cima quando escapamos. Mas se aquele homem tivesse trancado a porta antes de sairmos, estaríamos presos lá dentro com todos eles. Não quero nem imaginar o que eles planejavam com aquela câmera, mas sabia que tínhamos tido muita sorte. O homem do lado de fora apenas nos observou enquanto corríamos o mais longe possível daquela casa. Contamos o ocorrido aos nossos pais, que por sua vez chamaram a polícia. Eventualmente, a polícia fez uma busca no local, mas quando chegaram, a casa estava completamente vazia, sem nenhum sinal da câmera de vídeo. Nada parecia fora do lugar, e nada mais aconteceu. Aquela velha casa foi demolida desde então. Espero que aqueles homens nunca tenham encontrado outro lugar para atrair pessoas. Por outro lado, eles já estavam lá dentro esperando por alguém entrar, então acho que não foi a primeira tentativa deles. E também acho que exploradores como nós não são tão incomuns assim. Espero estar errado.
clube. No final dos anos 70, início dos anos 80, minha tia trabalhava em um Ahen, vamos chamar de clube de cavalheiros, em Anchorage. Ela não era uma das dançarinas, na verdade, mas sim uma bartender que servia drinks para os homens de sangue quente do Alasca. Era a clientela de sempre, os jovens entediados procurando um pouco de diversão, os desesperados que não tinham uma esposa ou namorada para voltar para casa, e claro, os homens casados que tinham, mas que não estavam com pressa de vê-las. O clube tinha muitos frequentadores regulares e minha tia conhecia a maioria deles. Você precisa ser bastante sociável para ser bartender, especialmente em um lugar como aquele. De qualquer forma, havia um frequentador regular. Ele sempre era educado e amigável, embora um pouco tímido. Ele tinha cicatrizes de acne e usava óculos, e minha tia achava que ele nunca foi muito popular com as mulheres, nem mesmo em sua juventude. É por isso que ele sempre estava no clube, ela pensava, mas ele sempre dava as melhores gorjetas, então minha tia naturalmente ficou mais próxima dele. Pelo que ela dizia, ele era um cara legal e com o tempo ele começou a se abrir para ela. Um dia, ele até a convidou para uma festa de aniversário que faria em sua casa. Ele disse que seria uma grande festa com muitas pessoas, até se ofereceu para levá-la de carro, dizendo que sua casa não era longe do clube. Bom, isso foi legal e tudo mais, e minha tia ficou lisonjeada, mas ela disse que já tinha outro compromisso naquela noite. Ela se sentiu um pouco mal por dizer não, mas ele era um cliente e ela não queria misturar negócios com prazer. Sem contar que algo na história dele não parecia muito convincente. Esse cara era o típico nerd. Não parecia o tipo de pessoa que faria uma festa grande com muitos convidados. Além disso, várias funcionárias de clubes exóticos haviam desaparecido na região nos últimos anos. Ela achou que era melhor prevenir do que remediar. Minha tia disse que o cara pareceu bem desapontado e naquela noite não houve uma gorjeta generosa. O tempo passou e eventualmente ele parou de frequentar o clube. Minha tia esqueceu completamente dele. Então, alguns anos depois, ela teve uma surpresa ao ver algo na televisão. Lá estava a foto de um homem com o nome aparecendo na tela. Robert Hansen. Ele havia capturado pelo menos 17 mulheres, levado-as para sua cabana no Vale de Matanuska, ao norte de Anchorage, e as caçado. Literalmente caçado por esporte. Ele as soltava na floresta, dava uma vantagem e depois as caçava com um rifle e uma faca. Depois de matá-las, ele guardava peças de suas joias como lembrança. Sua última vítima conseguiu escapar e, felizmente, Hansen foi preso por seus crimes horríveis. Minha tia não tem dúvidas de que ele planejava jogar um jogo doentio com ela também, um jogo de vida ou morte. Ouvi dizer que 5 a cada 1000 pessoas desaparecem no Alasca. Só estou feliz que minha tia não foi uma delas. Meu amigo John recentemente me convenceu a compartilhar esta história que aconteceu com a gente perto de McCall, Idaho. Gostaríamos de saber o que vocês acham, porque a gente realmente não consegue entender. Os pais do John tinham uma cabana à beira de um lago e decidimos passar o fim de semana lá com nosso outro amigo Tom. Nosso plano era simples: relaxar com algumas cervejas, sair e curtir a natureza. O lugar ficava bem afastado da cidade, literalmente no meio do nada. Não havia outra alma viva por quilômetros em qualquer direção. Rimos muito durante a viagem, falando sobre as coisas que íamos fazer. A cabana era pequena, mas linda, com vista para um lago pitoresco. Passamos o restante do dia desempacotando, abrindo umas cervejas e nadando no lago. Pulávamos do cais de madeira, fazíamos bombas na água e nos divertíamos muito. Quando a noite chegou, nós 3 estávamos jogando cartas na sala de estar da cabana. Era uma noite tranquila, e começávamos a relaxar depois de um longo dia. Tudo estava em paz, mas por volta das 11 da noite as coisas ficaram estranhamente silenciosas. Qualquer som do lado de fora parou, junto com o vento e o canto dos pássaros. Do nada, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Não havia nada que sugerisse perigo, mas todos nós nos olhamos como se sentíssemos algo estranho no ar. É difícil explicar. Mas, por alguns segundos, o nada parecia ser algo horrível. Foi então que um estrondo enorme quebrou o silêncio. Parecia que algo gigantesco havia caído de uma grande altura no lago.
Corremos para fora para ver o que era. Aqui está a parte curiosa. A água estava completamente parada, sem qualquer ondulação. Mas havia algo lá, algo grande flutuando no lago. Nos aproximamos da beira da água para olhar melhor. Agora conseguíamos ver, não era uma coisa, era uma pessoa, um corpo flutuando de bruços na água, com os braços estendidos. Parecia um homem, e parecia que já era tarde demais para ajudá-lo. O corpo estava inchado, como um cadáver encharcado de água. De onde ele tinha vindo? Não havia ninguém por perto, em lugar nenhum. Começamos a entrar em pânico, e John correu para o cais de madeira para tentar puxar o cara para fora. Eu tateava meu telefone para ligar para uma ambulância. Tom olhava horrorizado enquanto John chegava ao final do cais e se ajoelhava para agarrar o corpo que flutuava perto do cais. Enquanto eu estava no telefone, ouvi John gritar. Algo o assustou muito. Tom correu para ajudá-lo, mas John voltou correndo, pálido como um fantasma, para interceptá-lo. Galera, não tem nada que possamos fazer por ele. Ele já se foi. Vamos voltar para dentro. Ao ouvir isso, Tom ficou preocupado. Cara, ele disse, não podemos simplesmente deixá-lo lá. Temos que tirá-lo. Tom começou a se aproximar do corpo. Não, Tom, disse John, não você. Vamos para dentro agora. O tom de John era tão sério. Eu não ouvia ele falar assim há muito tempo. Para ser honesto, aquilo me assustou um pouco. E definitivamente convenceu Tom, que voltou e correu para dentro da cabana. Esperamos todos na sala de estar até a ambulância chegar, olhando para fora de vez em quando, vendo o corpo ainda flutuando de bruços na água. As luzes vermelhas e azuis demoraram a chegar, mas assim que chegaram corremos para recebê-los. Contamos a eles sobre o corpo no lago e fomos apontar onde ele estava. Mas aí está a coisa. Ele não estava mais lá. O corpo havia desaparecido. Para onde ele tinha ido? Tinha afundado? Mergulhadores vasculharam o pequeno lago e não encontraram nenhum vestígio de um corpo. A água estava vazia. Não havia qualquer marca de pneus perto da cabana, nada de anormal ou fora do lugar. Nenhum lugar para alguém ter ido. Para onde tinha ido o corpo? O homem estava de bruços na água por um bom tempo. Ele não estava exatamente em condição de simplesmente levantar e sair andando. Se era algum cara pregando uma peça na gente, não fazíamos ideia de como ou porquê. Essa experiência me abalou bastante, mas honestamente eu não estaria contando essa história se não fosse pelo que John me disse. Lembram que o John gritou? Pois é, ele não tinha nos contado que o assustou tanto naquela noite porque não queria assustar o Tom. Mas, em particular, John confessou o que aconteceu. Ele disse que, quando se inclinou para examinar o corpo, a cabeça do cadáver se virou para olhar para ele. A mão dele agarrou o braço do John. O rosto do corpo estava queimado, os olhos brancos como leite. Ele me olhou, cara, disse John. Ele olhou para mim e disse, por que você e não o Tom? John me disse isso com total sinceridade e eu, por um, acredito nele. Nunca mais voltamos àquela cabana e acho que vamos continuar assim. John nunca mais falou sobre aquele dia. Ele sempre foi o tipo de cara prático, alguém que lidava com as coisas sem muito alarde, mas algo nele mudou depois daquela noite. Sempre que o nome da cabana surgia, um silêncio desconfortável pairava entre nós, e nenhum de nós três tinha coragem de tocar no assunto. Alguns meses se passaram e a vida seguiu normalmente. Tentamos deixar aquilo para trás, mas a sensação de que algo estava inacabado não saía da minha cabeça. Algo naquele lugar, naquela noite, parecia ter deixado uma marca invisível em nós. Certo dia recebi uma ligação de Tom. Ele soava nervoso, o que não era comum. Cara, a gente precisa falar, ele disse. Fui até a casa dele e lá estava John também, o que me surpreendeu, já que ele estava evitando qualquer coisa que lembrasse o incidente. Eles pareciam diferentes, mais tensos, como se carregassem um segredo ainda maior. Tom começou a falar hesitante. Lembra daquilo que o John contou sobre o corpo ter falado com ele? Eu assenti, sentindo o frio na espinha aumentar. Tem algo que a gente não te contou, disse John, desviando o olhar, visivelmente perturbado. Eu tenho tido pesadelos desde então. No sonho, é o homem do lago. Ele sempre se levanta da água, vem na minha direção e diz a mesma coisa. Por que você e não o Tom? E o pior é que agora o rosto dele não está queimado. Ele está vivo no sonho. O ar parecia se comprimir ao nosso redor. A mente de John estava sendo assombrada por algo que ultrapassava a compreensão. O mais assustador foi quando Tom interrompeu. Eu também. Eu também estou sonhando com ele. Só que no meu sonho, ele está me observando à distância, esperando.
O peso do silêncio entre nós três era sufocante. Algo estava nos conectando àquele lugar, aquele homem do lago, como se não tivéssemos escapado completamente daquela noite. Precisamos voltar, eu disse, a voz soando distante, quase como se não fosse minha. Ambos me olharam incrédulos, mas eu sabia que era a única solução. Algo ficou para trás, algo que não podíamos deixar em aberto. Depois de muita discussão, decidimos fazer o impensável, voltar à cabana. Marcamos para o próximo final de semana. Durante a semana que se seguiu, minha mente estava tomada por pensamentos sômbrios, como se o lago estivesse nos chamando, aguardando nossa volta. Quando finalmente chegamos, o lugar parecia ainda mais isolado do que da última vez. O ar estava mais frio e o silêncio ao redor nos envolvia como uma teia invisível. Nenhum de nós tinha coragem de falar sobre o que realmente temíamos, mas estava claro que todos sentíamos o mesmo. Entramos na cabana, agora envolta por uma estranha sensação de abandono. O cheiro de madeira envelhecida e a umidade do lago pareciam estar impregnados nas paredes. Decidimos começar pela parte mais difícil, o lago. Ao sairmos pela porta, o crepúsculo já se aproximava. Caminhamos em direção ao cais, com o coração batendo mais forte a cada passo. E então algo indescritível aconteceu. A água, que estava calma como um espelho, começou a se mexer. Ondas leves se formavam sem motivo aparente, como se alguém ou algo estivesse prestes a emergir. Paramos no cais, olhando fixamente para o lago. Foi quando ouvimos, de novo, o mesmo som da outra noite. O splash, alto e pesado, como se algo gigante tivesse caído na água. E então, lá estava ele. O corpo voltou a aparecer, exatamente no mesmo lugar, flutuando de bruços. Mas desta vez não estávamos desprevenidos. Sabíamos que aquilo não era apenas um cadáver. Era algo mais. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, o corpo começou a se mover. Lentamente ele virou o rosto para cima, revelando os olhos brancos e vazios. A voz que saiu de sua boca não era natural. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Vocês voltaram. John deu um passo para trás, os olhos arregalados. Por que você? E não o Tom? A figura repetiu, agora com um sorriso macabro se formando em seus lábios encharcados. Eu senti o terror me invadir, congelando meu corpo no lugar. Foi então que algo terrível aconteceu. Tom, sem dizer uma palavra, começou a caminhar em direção à água, como se estivesse em transe. Tom, não! Gritamos, mas ele não parou. Quando seus pés tocaram a água, o corpo no lago começou a se levantar, erguendo-se das profundezas de forma antinatural. O que aconteceu em seguida foi rápido demais. O homem do lago se lançou sobre Tom, suas mãos podres agarrando seu braço com força. Um grito horrível ecoou pela noite enquanto Tom era puxado para dentro da água, desaparecendo nas profundezas geladas. Eu e John ficamos paralisados, sem saber o que fazer. O lago voltou a ficar calmo, como se nada tivesse acontecido. A única evidência de que Tom esteve ali eram as marcas molhadas deixadas no cais. Agora estamos aqui, só eu e John. Perdemos Tom. E não sabemos o que virá depois. Mas uma coisa é certa. O lago não vai nos deixar ir tão facilmente. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your light, I can't breathe. All the memories intertwined, they won't leave. Drowning in this hollow sound, in the echoes, I am bound. Fingers trace the lines of pain. In the stillness I remain.